Para Gênesis capítulo 4, finalmente entramos no capítulo 4 de Gênesis. Eu quero ler nesse momento do 1 até o 16 para iniciarmos a nossa exposição da palavra de Deus. Ok? Vamos lá então para Gênesis capítulo 4, de 1 a 16, que diz assim a palavra do Senhor. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das suas primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está tão furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou o responsável por teu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. 13. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas desta terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo caminho, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que o viesse a encontrá-lo, o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Amém? Vamos orar? Ó Pai querido, pedimos ao Senhor que nos ilumine essa noite para compreendermos as tuas verdades. Ó Pai, esse texto tão duro, logo no começo de Gênesis, já mostrando a depravação humana, o nosso coração. Pedimos, ó Pai, que possamos reconhecer o quão falhos, o quão pecadores somos, assim como Caim, e o quanto necessitamos da graça do Senhor sobre nossas vidas. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Quero olhar um pouco para o que a gente já estudou até aqui. Nós já falamos sobre a origem do mundo, então já algumas exposições aqui, talvez a 8ª, 9ª exposição de Gênesis. Falamos sobre a origem do mundo, a origem da humanidade, falamos sobre o descanso de Deus, a criação do homem, a criação da mulher, e então o começo do pecado. Quando começou então o pecado, aí o mundo foi de ruína abaixo. Adão e Eva se desculparam e começaram a inventar desculpas ao Senhor, e cada um culpando ao outro por causa do seu pecado. Deus então traz a sua consequência sobre o seu pecado e expulsa Adão e Eva do Éden. Mas ao expulsar Adão e Eva do Éden, ele traz uma promessa de que um dia um dos filhos de Eva iria restaurar, iria esmagar a cabeça da serpente
iria, mas ele sofreria com o seu calcanhar ferido. E como nós já vimos, essa na realidade era uma promessa de que Cristo Jesus viria ao mundo para morrer em nosso lugar, para então esmagar a cabeça da serpente, para matar a morte e nos trazer então a ressurreição. Mas ele teria que morrer na cruz por isso. No entanto, agora, depois que Eva então engravida, conhece então o seu marido, e o seu marido conhece então a palavra mais antiga para isso, né? Na Bíblia talvez essa versão esteja assim, que é conhecer. Adão conheceu Eva. É a palavra que a gente entende como, de fato, relacionamento. E depois que Eva engravida primeiramente de Caim, ou talvez fossem gêmeos, aqui é uma discussão sobre isso, mas possivelmente Eva tinha então essa expectativa de que um dos seus filhos seria esse descendente que esmagaria a cabeça da serpente, seria este filho que traria de volta eles a habitar no Éden. A gente vai ver sobre isso também. No entanto, esses dois filhos, eles nascem em pecado. Os dois filhos nascem em pecado. Apesar de Abel ser considerado justo, não era justo por causa da sua justiça em si, mas por aquilo que ele praticava, que era então o sacrifício. No entanto, apesar de nascerem em pecado, eles deveriam viver uma vida que agradasse ao Senhor, agradasse a Deus, em total obediência a Ele. Mas infelizmente, logo no início, os primeiros filhos não cumpriram o dever, ou um dos filhos não cumpriu o dever de obedecer ao Senhor. E começou então esse rompimento daquilo que nós chamamos da queda dos descendentes de Eva, dos descendentes de Adão. Vamos então olhar, estudando esse texto de 3 pontos aqui. Primeiro ponto, a oferta. Como foi essa oferta de Caim, a oferta de Abel? Como eu já disse, Adão e Eva finalmente tiveram seu primeiro filho. Eles então decidiram, talvez Eva decidiu ali, colocar o seu filho de Caim, que é uma palavra hebraica bastante parecida para obtive ou tive. Por isso que ela diz no restante dos versículos: com auxílio do Senhor obtive um filho. Essa palavra tive, obtive, é daí que surge a palavra Caim. Então ela teve o seu primeiro filho. É possível que Eva tinha uma esperança de que este Caim seria então o libertador, seria aquele que resgataria a sua vida da maldição do pecado. Então o versículo 2 diz que ela voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. O texto não dá muitos indícios, mas há uma discussão aqui que é possível que Caim e Abel fossem gêmeos, e que essa passagem do versículo 1 e 2 aconteceu naquele momento. Ela teve primeiro Caim e logo em seguida teve Abel. Obviamente, naquela época era meio difícil saber se tinha gêmeos ou não na barriga. Não sei se isso era possível até, mas é interessante que possivelmente eles fossem gêmeos, mas esses gêmeos nasceram com uma grande diferença. E qual é a grande diferença? Um se tornou pastor de ovelhas, Abel se tornou pastor de ovelhas, e Caim, agricultor. Então, enquanto um foi para cuidar de ovelhas, para pastorear então as ovelhas, o outro se tornou então um agricultor. E não há nada de errado. Nenhum trabalho aqui é apresentado como mais importante do que o outro. E é importante notar isso, porque justamente o versículo 3 e versículo 4 diz que passado algum tempo Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E como nós conhecemos a história, a sua oferta ao Senhor desse fruto da terra não foi
aceito. No entanto, Abel, ele dá das suas ovelhas. Também oferta ao Senhor as suas ovelhas, mas a sua oferta foi aceita. Por quê? Por que a oferta de Abel foi aceita e a oferta de Caim não foi aceita? Será que tem a ver com o tipo da oferta? Será que é isso? Porque Abel, ele deu daquilo que ele criava. E o que ele criava? Ovelhas. Ele foi lá, então, deu da cria das suas ovelhas. Mas Caim deu do fruto. Será que Deus não aceitou por causa do tipo da oferta? Quando a gente lê, não precisa abrir, que eu vou ler bastante texto hoje, mas quando a gente lê em Levíticos 2, versículo 12, logo no começo do Levítico, diz assim: podem trazê-los como oferta dos primeiros frutos ao Senhor, mas não poderão oferecê-los no altar com um aroma agradável. O que esse texto diz? Que a oferta de frutos, ela era sim aceitável ao Senhor, não tinha nada de errado. E você tinha esse tipo de oferta também como uma oferta agradável ao Senhor, como uma oferta em gratidão a Deus. Ela não pagava pelos seus pecados, esse tipo de oferta, mas era uma oferta agradável a Deus. E quando a gente lê em outros textos também, há inúmeros textos que falam que essa é uma oferta instituída e aceitável, uma oferta dos frutos. Uma oferta, seja de frutas, legumes, seja lá o que for, era uma oferta sim aceitável para você levar até o templo, caso você fosse um agricultor. Êxodo 13, versículo 12, diz assim: separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Então, enquanto Caim ofereceu do seu fruto, não tem nada de errado disso, Abel ofereceu do seu rebanho. E também não tem nada de errado disso, porque afinal era uma ordem do Senhor. É possível que Deus já tinha começado a falar para eles, talvez já para Adão e Eva, que uma forma de agradar e pagar pelos seus pecados era sim trazer sacrifícios. Os sacrifícios, eles foram instituídos na lei. Então, na lei de Moisés, nós entendemos ali o sacrifício como instituição, mas antes, tanto aqui Abel, tanto Moisés também faz sacrifícios, Moisés antes, Noé também faz sacrifícios, Jó também faz sacrifícios. Então o sacrifício era uma coisa que desde depois do Éden, desde depois do pecado, era algo aceitável ao Senhor, trazer sacrifícios e ofertas a Ele. Qual foi então o problema? Qual foi o problema desse sacrifício? O texto nos diz que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Até aqui não parece nada errado. Mas olha o que Abel fez. Abel, por sua vez, então aqui apresenta um contraste. Ao contrário de Caim, Abel trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. A palavra-chave aqui é primeiras. Por quê? Porque Caim não trouxe do melhor fruto. Caim não trouxe dos primeiros frutos. Caim não trouxe da parte melhor das suas frutas. Ele trouxe qualquer coisa. Ele trouxe aquilo que estava ali acessível. Ele trouxe talvez aquilo que ele viu e eu vou levar isso aqui mesmo ao Senhor, afinal ele vai aceitar. Mas Abel, ele pega do melhor. Ele pega do primeiro nascido de todo o ventre, possivelmente todos os primeiros machos dos rebanhos. Ele entrega então ao Senhor. O melhor que ele tinha, ele entrega ao Senhor. O problema então não estava no tipo da oferta, mas no coração de quem estava ofertando. Por isso que Hebreus 11, versículo 4, que acrescenta ainda mais sobre esse texto,
Hebreus 11, versículo 4 diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. O que esse texto nos traz? Nos revela então que de fato a oferta de Abel foi superior à oferta de Caim, não por causa do tipo, mas sim pelo coração, daquilo que eles ofereceram de fato de coração. Não era se era fruto ou se era ovelha, mas sim que um ofereceu o melhor e o outro ofereceu qualquer coisa a Deus. Portanto, o versículo 5, continuando, diz assim, versículo 5: mas Deus não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. É interessante que essa versão da NVI, algumas versões não trazem assim, que diz que Deus aceitou Abel e a sua oferta. Ou seja, aceitou o coração de Abel, aceitou não somente aquilo que Abel fez, mas aceitou ele, aceitou o seu pedido de perdão, aceitou ao seu coração aquilo que vale a oferta, que é o coração, o pedido de perdão ou aquela glorificação ao Senhor. Mas Caim, Deus não aceitou nem Caim, nem o coração de Caim, nem a sua oferta, porque não foi dos melhores frutos. Por isso ele se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Ele ficou enfurecido por causa disso. Já nos mostra também qual era o coração de Caim. Judas, versículo 11, só tem um capítulo, então é versículo 11. Judas, versículo 11, diz assim: ai deles, falando sobre os falsos mestres, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Então o que ele fala sobre Caim? Que o que Caim estava buscando com a sua oferta era o que? Lucro. Era lucro. Judas entendeu que o coração de Caim, ao oferecer essa oferta, era porque ele queria ganho. Ele ia oferecer qualquer coisa ao Senhor para poder ficar com o lucro, para poder ficar com o melhor, para poder ficar com a parte a parte saudável então dos seus frutos, e oferecia qualquer coisa a Deus. O seu coração se enfureceu, o seu rosto se transtornou, porque a sua oferta não era de todo o coração. Se nós fizermos alguma coisa boa para uma pessoa, vamos pensar nesse sentido. Eu vou lá e faço alguma coisa boa para o João, para o irmão João. E aí o irmão João não me agradece. Vamos pensar assim: eu vou lá, peguei um café para o irmão João, peguei na mão do João, e ó, irmão João, aqui está seu café. E aí o irmão João fica calado, não faz nada. Eu vou ficar bravo com o irmão João porque ele não me agradeceu? E aí, sim ou não? Se eu ficar bravo porque ele não me agradeceu, o que mostra no meu coração? Que esse ato de misericórdia era um ato de todo o coração? Ou era um ato porque eu queria receber elogio? Era um ato porque eu queria receber elogio. Se eu espero elogio de alguma pessoa quando eu faço alguma coisa boa para ela, quer dizer que na verdade eu estou em busca do elogio e não em busca de ser misericordioso. Mas se eu faço alguma coisa boa para alguma pessoa e a pessoa não me agradece ou não aceita aquilo que eu fiz de bom para ela, se eu tenho um coração misericordioso, o que eu vou fazer? Tudo bem, não tem problema, porque afinal eu só queria ser bondoso, eu só queria ser misericordioso. Mas Caim, ele se enfurece porque Deus não aceitou a sua oferta. E não tinha nada de errado em Deus não aceitar a sua oferta. Por quê? Porque Caim poderia simplesmente chegar e falar: perdão, Deus, me perdoe, na próxima vez eu vou melhorar,
Da próxima vez eu vou então dar do melhor fruto. Da próxima vez eu vou fazer de todo o coração. Mas não. O que Caim faz é se transtornar e maquinar em seu coração. Por isso o versículo 6 diz: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus dá uma advertência para Caim. Deus ainda foi gracioso em dar uma advertência a ele. A oferta de Caim não foi de coração, e Deus estava disposto a perdoá-lo e aceitar uma oferta melhor. Calma, Caim, está tudo bem, eu não aceitei essa oferta agora, mas não se enfureça, me ofereça algo melhor, me ofereça de todo o seu coração. Tome cuidado em ficar amargurado, porque o pecado está à porta. O pecado quer dominar o seu coração e a sua mente. Ele quer governar o seu coração, mas você deve dominar o pecado. Não se deixe levar pelo pecado, mas domine essa tentação. Domine o pecado. Não se deixe levar pelo seu próprio coração. A frase, talvez uma das frases mais diabólicas que a gente escuta por aí, é: siga o seu coração. Essa é uma das frases mais diabólicas que existe. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Nós não devemos seguir os nossos desejos, não devemos seguir o nosso coração. É justamente isso que Deus está falando. Não siga o seu coração, não siga os seus desejos. Você quer se transtornar, o pecado quer governar a sua vida, mas não deixe isso acontecer. Domine o pecado, tenha domínio sobre o pecado. Eclesiastes 8, versículo 12 a 13, eu vou ler aqui, diz assim: o ímpio pode cometer uma centena de crimes e até ter vida longa, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias como sombras serão poucos. O que esse texto nos diz? Que Caim não estava entendendo a consequência do seu pecado, a consequência do seu coração. Os ímpios não entendem isso. Eles podem até ter uma vida longa, aqueles que cometem crimes, mas a vida do justo, aquele que teme ao Senhor, será muito melhor do que o ímpio. E logo virá o dia como sombra em que os ímpios serão destruídos. E Caim não tinha entendido isso. Caim continuava seguindo o seu próprio coração. E por isso o versículo 8 e 9 diz então sobre a morte, o assassinato do seu próprio irmão. Versículo 8 e 9 diz assim: diz porém Caim a seu irmão. Talvez isso passou algum tempo, ou foi naquele mesmo instante, mas o certo é que Caim começou a maquinar em seu coração: como que eu posso me vingar? Ele diz ao seu irmão: vamos para o campo. Mesmo que fosse gêmeos, era o irmão mais novo. Ele diz então: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Por que ele fez isso? Porque ele foi frio e foi dominado pelo seu ciúme. Como que eu, como irmão mais velho, Deus não aceita a minha oferta, mas do meu irmão mais novo, do meu irmão justo, do meu irmão que cuida ali das suas ovelhinhas, aí Deus aceita? Isso é injusto. Deus deveria aceitar a minha oferta, assim como aceitou de Abel. Por que ele aceitou a de Abel e não a minha? Deus é parcial? Deus prefere Abel do que a mim? Então, já que Deus prefere Abel do que a mim, eu vou matar ele. E aí quero ver se Deus não vai aceitar aquilo que eu dedico a ele.
Talvez esse foi o coração de Caim. Pelo seu ciúme, pela sua inveja, ele foi dominado pelo pecado e matou o seu próprio irmão. Mas da onde veio isso? Do próprio pai, do próprio Adão, do próprio coração de Adão, que preferiu acusar Eva e acusar o próprio Deus a admitir o seu pecado. Caim segue o coração de Adão em falar: eu não tenho culpa nisso. Não, o culpado de não aceitar a minha oferta é Deus, mas eu não tenho culpa nenhuma se Deus não aceitou a minha oferta. Eu fiz tudo o que eu pude, eu fiz o que eu pude fazer, e Deus ainda assim não aceitou. Ele imitou os passos do seu pai e não assumiu a culpa. E a frieza dele é tão grande, mas tão grande, que quando Deus pergunta, no versículo 9, onde está seu irmão Abel? Novamente Deus sendo didático aqui, porque Deus sabia muito bem onde estava Abel. A resposta de Caim é: eu sei lá. Eu lá vou saber, Deus. Se não é o Deus Todo-Poderoso, você deveria saber. Por acaso eu sou responsável? A palavra aqui nas versões mais antigas diz tutor. Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Em certo sentido, sim, era o irmão mais velho, deveria cuidar do seu irmão. Mas a pergunta aqui é: por acaso eu sou dono dele para saber aonde ele está? Eu lá vou saber, Deus, aonde o meu irmão está? É claro que Deus sabia onde estava, mas ele queria saber se Caim iria se arrepender do seu pecado. E ele não se arrependeu. O seu coração se endureceu ainda mais. E como a gente falou na EBD, com uma bola de neve, foi pecando um pecado atrás do outro. Além de matar o seu irmão, ainda estava mentindo para Deus e culpando o próprio Deus. A culpa é sua, Deus. Salmo 9, versículo 12, diz assim: aquele que pede contas do sangue derramado não esquece, ele não ignora o clamor dos oprimidos. Deus não esqueceu do sangue de Abel. Deus não esqueceu da morte, não deixou impune Caim. Ele foi atrás disso, ele pediu contas do sangue derramado. Mateus 23, versículo 35, diz assim: e assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até... Desligar aqui, pronto. Fica quietinho ali. Mateus 26, 35, vou ler novamente. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Beraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Que Jesus está falando sobre os próprios fariseus. Ele está falando que cairá sobre aqueles que praticam o mal, o pecado daqueles que derramaram o sangue até do próprio justo Abel, até o sangue de Zacarias. Deus castigará todo assassino. Mas continuando, versículos 10 ao versículo 16, onde a gente vai focar mais essa noite aqui. Versículo 10 ao versículo 16. Antes disso, antes de lermos o texto e meditarmos, eu quero ler Romanos 2, versículos 6 a 11. Se você quiser abrir, Romanos 2, versículos 6 a 11, que fala justamente sobre a maldição que Caim merecia e que todo assassino, todo pecador merece também. Versículos 6 a 11, 2, 6 a 11. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento.
Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Deus não era parcial, mas Ele estava retribuindo a Abel, retribuindo a Caim com a sua justiça. E por isso que Ele traz então a maldição para Caim. E o interessante aqui desse texto que nós lemos é que Deus normalmente, como diz o texto, Ele retribui as pessoas conforme o seu procedimento. E Deus é muitas vezes sarcástico nesse sentido, humorista nesse sentido, no bom sentido da palavra humorista, é que normalmente quando uma pessoa quer pagar o mal, quer fazer o mal contra uma pessoa, Deus paga o mal para aquela pessoa, a mesma coisa que aquela pessoa desejou para outra. Existe um outro nome para isso, que as pessoas chamam de karma. Você já ouviu falar sobre karma? Que não é isso. O karma é a ideia de que se a pessoa fez alguma coisa errada, aquilo que ela desejou errado vai cair sobre ela. Mas isso de uma forma espiritual e milagrosa. Mas literalmente o que está dizendo é que Deus vai retribuir o mal para toda aquela pessoa que deseja o mal para outra. Então, se você deseja alguma coisa ruim contra o seu irmão, saiba que aquilo que você deseja contra ele vai acontecer com você e não com ele. E é isso que a Bíblia nos mostra. Que quando a gente decide pecar contra alguém, aquele pecado vai ser revertido sobre nós. E é isso que acontece com Caim. Versículo 11 diz assim, versículo 10: Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Versículo 11: agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Qual era a profissão de Caim? Agricultor. Como que Deus pune Caim? Nunca mais a terra dará um fruto forte para você. Nunca mais você comerá do seu fruto. Todo o seu trabalho, tudo o que você fizer, toda a parte agrícola que você fizer, nunca mais você receberá fruto. Primeiro porque você matou Caim, e a terra, a palavra aqui é a terra abriu a boca para o seu sangue, ou seja, você derramou sangue na terra. E segundo também, porque a oferta que você me deu foi de frutos podres, então agora você vai receber frutos podres para o resto de sua vida. Você me ofereceu o pior, então agora você vai receber o pior para o resto da sua vida. E por causa desses dois pecados, o pecado da sua oferta e o pecado do assassinato, Caim então recebeu essa maldição de que nunca mais ele sentiria o prazer de comer um fruto bom, plantado ali por si mesmo. Qual então a reação de Caim? Versículos 13 ao versículo 14, diz assim: Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Há uma discussão aqui se Caim de fato se arrependeu. A gente não sabe se Caim de fato se arrependeu, porque como nós veremos na semana que vem,
a descendência de Caim foi uma descendência que não seguiu ao Senhor, que não obedeceu ao Senhor. Desde o primeiro filho até o último, nenhum obedeceu a Deus. Enquanto a descendência de Sete obedeceu ao Senhor. Então não parece que Caim de fato se arrependeu. Porque se ele tivesse arrependido, ele voltaria atrás e então viveria uma vida agradável ao Senhor. Mas o que passou em seu coração foi o remorso. O remorso caiu em seu coração. E ele então entendeu o seu erro. Ele entendeu que a justiça de Deus é pesada demais para qualquer homem suportar. Ele sabia que qualquer pessoa no futuro poderia matá-lo e vingar a morte do seu irmão. E aí viraria uma bola de neve, porque cada um mataria e faria sua própria justiça com as suas próprias mãos. E Caim entendeu: se eu continuar errante por essa terra, pode ser que no futuro alguém venha e me mate para a vingança de Abel. O que Deus faz então é que, ao mesmo tempo que essa maldição era pesada para ele, Deus dá um pouco de graça. E Deus faz isso até mesmo com os ímpios. Apesar de ser justo, ainda assim Deus demonstra graça, que é o que nós chamamos de graça comum. Mas essa graça que Deus dá, então o versículo 15 ao 18, desculpa, 16, diz assim, 15 ao 16. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Nós não sabemos que sinal é esse que Deus coloca em Caim, se era em sua testa, seja lá o que for. Há muitas especulações aqui, nós não sabemos que sinal é esse, mas era certo que as pessoas sabiam. Talvez Adão e Eva, sabendo dessa história, passaram então aos seus filhos a descendência de Sete e depois aos seus outros filhos, dizendo: olha, se vocês virem Caim, não o mate. Ah, mas quem é Caim? Caim tem uma marca assim, 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 um sinal assim, 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 dado por Deus. Então, se vocês virem Caim, vocês não podem vingar a morte de Abel. Porque se vocês matarem Caim, tudo que caiu sobre Caim, toda maldição que caiu sobre Caim, vai cair 7 vezes mais sobre você. Deus protege Caim, mas não somente por proteger Caim, mas para que essa morte, esse assassinato parasse, rompesse. Não mate, não assassine. Não é à toa que um dos mandamentos é justamente esse, nos 10 mandamentos é justamente esse: não matarás. E a palavra matarás aqui não é simplesmente que não posso matar uma formiga ou algo parecido, ou matar em minha proteção, mas é: não posso assassinar uma pessoa, eu não posso assassinar alguém. E então o versículo 16 diz que Caim afastou-se da presença do Senhor. Possivelmente Adão e Eva viviam ali perto do Éden, e talvez o Senhor, eles sempre percebiam ali a presença do Senhor, e talvez Deus até falava ali com eles. Não estava em forma física, mas como era no Éden, mas talvez até falava com Adão e Eva, apesar de eles não poderem habitar no Éden. E agora, assim como Deus falou com Caim, agora Deus está dizendo: você não mais terá a minha presença, você não ouvirá mais a minha voz, você agora vai viver afastado de mim, você vai viver longe de mim. E é o que Caim faz. A consequência então foi viver na terra de Nod, que literalmente significa peregrinação. Ele foi viver em uma terra distante, e nessa terra sofreu, porque não conseguia plantar direito, não conseguia se alimentar direito. Talvez uma vida, uma consequência
do seu pecado, uma vida terrível na consequência do seu pecado. Para resumir então, a oferta de Caim e o assassinato ao seu irmão Abel resulta em maldição por causa do coração pecaminoso. Tudo isso acontece por causa do coração pecaminoso. Nós temos a tendência de olhar para essa história, principalmente quando a gente é criança e escuta essa história no início, a gente tem a tendência de condenar Caim como o pior humano que existiu na face da terra, mas na realidade a palavra nos mostra, ela quer nos ensinar, colocando esse texto aqui, dizendo que o nosso coração é um coração de Caim. O nosso coração é um coração que maquina o mal. Talvez a gente não assassine, a gente não mate uma pessoa, talvez porque a gente tem medo da prisão, talvez porque a gente tem medo das consequências que pode acontecer, porque a gente já sabe agora das consequências, talvez porque a gente não quer que aconteça algo ruim conosco. Mas se a gente tivesse a oportunidade de matar uma pessoa sem receber consequência alguma nessa terra, é possível que a gente já tivesse matado várias pessoas. Essa é a realidade. Quem tem irmão sabe muito bem disso. Quantas vezes na minha infância eu quis matar o meu irmão mais velho e a minha irmã mais velha? Quantas vezes? Inúmeras. Por isso que 1 João, vou ler alguns textos aqui, você não precisa abrir comigo, mas 1 João 3, versículo 12, diz assim: não sejamos como Caim. Uma advertência: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Mesmo 1 João falando sobre isso, ele diz isso em 1 João 3,12, e em 1 João 4,20 diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, se eu estou dizendo, não, eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todas as minhas forças, de todo o meu espírito, mas o meu próprio irmão de sangue, ou então meu irmão na fé, ou então meu primo, ou então algum parente, ou minha mãe, ou meu pai, eu odeio, então tem uma coisa errada. Porque como que eu posso amar um Deus que eu não vejo, mas eu não amo a pessoa que está do meu lado? Eu não amo o meu próprio irmão a quem eu estou vendo. Mateus 5, versículo 21 e 22 diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Então Jesus está dizendo, olha, no passado foi dito, não matarás, a lei diz não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Normalmente o julgamento era olho por olho, dente por dente. Matou, morreu. Então se você mata, você merece a morte. Mas Jesus diz: eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão está sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá, que significa tolo, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre risco de ir para o fogo do inferno. Quantas vezes você já chamou o seu irmão, sua irmã, o seu parente de tolo, de idiota, de inútil, de louco, de besta? Isso palavras que a gente não considera tanto quanto palavrão. Imagine os palavrões. Quantas vezes você xingou o seu irmão? Quantas vezes você se irou contra o seu irmão, talvez até no seu coração? Não foi nem explosivo, mas sentiu raiva. Aos casados, quantas vezes a gente se irrita com a nossa esposa, com o nosso marido,
chama de tolo. Talvez não expresse, mas no coração. Talvez eu mesmo sou uma pessoa que não me expresso muito, né? Acho que não dá para perceber muito bem isso, mas eu não sou uma pessoa que não expressa muito. E a minha forma de odiar a Priscila não é nem explodindo, porque raramente eu explodo. Mas no meu coração eu maquino tanto mal e eu a ignoro e sou grosso. E o texto está dizendo: se vocês fazem isso no coração de vocês, vocês merecem o mesmo julgamento que Caim. O mesmo julgamento. Vocês merecem a morte. Como nós falamos na escola bíblica, todo pecado, seja grande ou pequeno, é digno de morte. Todo o pecado. Nós temos o coração de Caim. Mateus 15, versículo 19 diz assim: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. O nosso coração está descrito, escancarado aqui. Você já teve maus pensamentos, já foi um homicida, já assassinou muitas pessoas. Você já adulterou em seu coração, como Jesus disse, que você simplesmente pensar em se deitar com uma outra mulher, com outro homem, já é adultério. Você já caiu em imoralidades sexuais. Só de pensar em uma imoralidade sexual, você já caiu. Você já roubou, talvez não fisicamente, mas eu acho difícil alguém não ter roubado alguma coisa. Vamos confessar. Acho bem difícil uma pessoa nunca ter roubado uma caneta, um lápis, uma borracha. Eu acho muito difícil. Na escola é muito comum. Duvido, eu acho difícil alguém nunca ter colado na escola. Sei que tem as pessoas que nunca colaram na vida. Eu colei poucas vezes, das poucas vezes que eu colei, fui pego em quase todas. Então por isso que eu não colava, porque era ruim de colar. Não era que eu não queria, que era ruim mesmo. Mas a gente já roubou inúmeras vezes. Difícil alguém nunca ter roubado nada. Os falsos testemunhos, contar uma mentira sobre alguém e caluniar uma pessoa. Quantas vezes a gente inventa história? A gente que até que diz, né? Não, eu não invento história, eu dou um sabor a mais para ela. Claro que não, a gente está inventando, está fofocando. O brasileiro é fofoqueiro. O brasileiro é muito fofoqueiro. A gente inventa história uns dos outros e diz como se fosse a maior verdade do mundo, e às vezes nem aconteceu. E quando é descoberto na fofoca, não, mas veja bem, é que eu achei que tinha acontecido dessa maneira. Não, foi mentira, foi falso testemunho. Qual a solução para isso? A solução para isso é Cristo Jesus, e somente Cristo Jesus. A solução para o nosso pecado, para o nosso coração de Caim, é somente Cristo Jesus. Miqueias 7,18 diz assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança, tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. Deus tem prazer em nos perdoar. Deus tem alegria quando a gente confessa o nosso pecado ao Senhor, quando a gente se arrepende. Deus tem alegria em perdoar o nosso pecado e esquecer a nossa transgressão. Ele faz isso através do sangue de Cristo Jesus. Por isso, Mateus 6,12, na oração do Pai Nosso, Jesus ora da seguinte maneira: perdoa as nossas dívidas. Ok, Deus ora dessa maneira, perdoa as nossas dívidas. Mas ele para por aí? Não. Ele traz uma parte que muitas vezes a gente não gosta, mas é a realidade. Que diz assim: perdoa as nossas dívidas da mesma forma, assim como perdoamos os nossos devedores.
Deus é misericordioso, Deus é bondoso, mas Ele coloca as suas regras, Ele coloca as suas leis. Do que adianta ficar pedindo perdão ao Senhor? Deus me perdoa pelos meus pecados, Deus me perdoa porque eu cometi isso, Deus me perdoa porque eu fiz isso. Mas quando alguém chega para você e diz: Samuel, me perdoa porque eu fiz isso, eu lá vou perdoar você? Você não merece meu perdão? Eu vou te perdoar? Claro que não. Olha o que você fez para mim, eu não vou te perdoar. A oração do Pai Nosso nos ensina que Deus só vai perdoar os nossos corações se entendemos o que é perdão e se nos arrependermos verdadeiramente dos nossos pecados. E se arrepender verdadeiramente dos nossos pecados é perdoar outras pessoas, é perdoar aqueles que nos ofendem. Mas nosso coração de Caim não quer perdoar, quer se irar, quer matar, quer ter ciúmes. Por isso que a graça de Deus, por meio de Cristo Jesus, nos ensina que nós podemos e devemos perdoar os nossos devedores, para aí sim chegar para Deus e falar assim: Deus, meu coração não é um coração injusto, meu coração é um coração pecaminoso, meu coração é o mesmo coração de Caim, meu coração não quer perdoar, me ajude a perdoar, para que o Senhor possa perdoar os meus pecados, me ajude a perdoar os outros, para que ao invés de me irar, ao invés de ser contra aquela pessoa, eu possa me arrepender e pedir perdão ao Senhor e receber o seu perdão. Para finalizar, apenas duas aplicações. Primeiro, todos nós somos assassinos, todos nós merecemos uma maldição pior que a maldição de Caim. Todos nós merecemos o inferno. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não é por obras que nós recebemos a salvação. Por isso que todos nós, segundo ponto, todos nós necessitamos do perdão de Deus para nos livrar deste coração perverso. Todos nós somos como Caim, e somente Deus pode tirar esse coração pecaminoso de nossas vidas e nos dar um novo coração, um coração que se arrepende, um coração que perdoa, um coração renovado. Somente Cristo pode fazer isso com nossas vidas. Não é por obras, mas é pela graça e misericórdia do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido, essa história de Caim e Abel nos mostra o quão somos pecadores. Nos ajude, ó Deus, a nos arrependermos dos nossos pecados. Aqueles que ainda estão aqui com corações endurecidos, ó Pai, quebra esse coração. Traz tristeza e amargura a este coração para se arrepender, mas para entender que Cristo Jesus perdoa os nossos pecados e nos traz liberdade, nos traz uma nova vida, renova os nossos corações. Ó Pai, que haja arrependimento em nossos corações todos os dias, para que não sejamos como Caim, que foi homicida, mas sejamos como Abel, justo, que muitas vezes sofre neste mundo, é perseguido, mas ainda assim permanece fiel ao Senhor. Oramos, ó Pai, para que o Senhor renove nosso coração, nos dê uma nova vida em Cristo Jesus. Em nome de Cristo que oramos. Amém.